Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestro quinto y último. Bom dia para todos, sejam bem-vindos no nosso quinto webinar sobre economia circular, uma coisa central, fundamental para poder conseguir um mundo mais sustentável, para poder solucionar os grandes desafios que tem a mudança climática. Hoje vamos ter o prazer de receber comentários, vamos ter o lançamento formal do relatório sobre economia circular, a situação atual dela no contexto da América Latina e o Caribe. Então, vamos falar sobre isso. Também vamos ter a presença de representantes como Julia Hunt, ela é da Ellen MacArthur Foundation, quem vai nos comentar sobre uma ferramenta muito útil. Então, eu estou convencido que essa vai ser uma reunião muito boa para todos. Também gostaria de comentar que vocês devem ter seus microfones desligados durante o evento inteiro, podem entrar em contato com a gente. Nós queremos ter uma troca de comentários, perguntas, pode ser através do chat ou também usando a ferramenta perguntas e respostas. O evento vai ter interpretação simultânea em 3 idiomas: inglês, espanhol e português. E então convidamos para que possam usar essa ferramenta usando o ícone como uma terra que aparece na parte inferior da tela. Eu gostaria de dar as boas-vindas a Juan Bello, ele é diretor e representante da UNEP Pai na região, quem vai nos comentar sobre esse importante evento. Pode falar agora com você. Bom dia. Obrigado, Gustavo. Bom dia. Em nome do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, uma grande honra estar aqui, dar as boas-vindas para todos aqueles nos acompanhando hoje. E, como o Gustavo indicou, vai ser o quinto e último encontro virtual do conjunto de webinars para a América Latina e o Caribe. Esses webinars estão propondo um debate sobre as estratégias, ações que as instituições financeiras podem fazer para acelerar o processo de transição para uma economia mais sustentável, administrando os riscos atuais de melhor maneira e também criando oportunidades de negócio para a inovação de produtos e serviços financeiros que oferecem para seus clientes. O encontro de hoje estará focado no lançamento formal do estudo sobre como desbloquear a financiação da economia circular na América Latina e o Caribe. Esperamos que seja de grande utilidade, com informações positivas para a região. Nesse contexto, eu gostaria de parabenizar, agradecer os times do BID, do Peru, que lideraram a elaboração desse relatório, principalmente as equipes das iniciativas UNEP-FI, do SDS e do BID Invest. Esse relatório foi possível com o financiamento do Ministério Federal de Segurança Nuclear, Meio Ambiente e Proteção ao Consumidor, PMW, da Alemanha e a Comissão Europeia. Também gostaria de salientar a tarefa do Instituto Exchange for Change na revisão técnica desse relatório e também o grupo de interesse que de onde nós fazemos parte com bancos, associações setoriais para poder fazer esse relatório. No referente ao relatório, pretende oferecer uma visão geral das práticas de economia circular existentes na região e também oferecer recomendações às instituições financeiras, regulatórias e também os formuladores de políticas sobre como avançar para a implementação da economia circular. O documento apresenta as principais descobertas para acelerar essa transição na América Latina e no Caribe, incluindo as características gerais, financeiros, também com algumas aprendizagens para poder avaliar as práticas nos países, entrevistas, sessões de validação com autores locais, fundamentais, para poder oferecer recomendações para identificar e
poder lutar em contra das brechas que existem ainda para a colaboração entre as instituições de governo e instituições financeiras. Temos uma tripla crise planetária: a mudança climática, a perda de biodiversidade e também a poluição. Definitivamente, uma das maneiras mais efetivas para poder fazer frente àquela crise e esses problemas é através do compromisso de todos os agentes econômicos, unindo as forças para poder achar soluções inovadoras para aumentar os investimentos e também para poder ter um futuro sustentável para todos. A economia circular tem um papel fundamental para todos, para as empresas, no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Acordo de Paris e outros. O modelo de economia circular nos permite considerar como produzimos, como consumimos, identificar novas soluções para desenhar modelos para evitar resíduos, poluição, manter os produtos e materiais no maior tempo possível para poder manter os sistemas naturais. Na região da América Latina e Caribe existem um altíssimo potencial para implementar os modelos de economia circular, estão alinhados com o Acordo Climático de Paris, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, para poder transitar nesse roteiro de transição para o modelo de economia circular, devemos também reconhecer que existem alguns desafios específicos, por exemplo, a necessidade de aumentar o nível de consciência e conhecimento para poder criar taxonomias comuns, definir métricas, indicadores de escolaridade e, em geral, poder ter uma operação intersetorial entre os diversos agentes econômicos para poder ter maior investimento para as mudanças necessárias dentro do modelo de negócios atual. Esperamos que essa publicação contribua um maior diálogo, também mais ações para poder avançar nessa agenda na região. Além disso, gostaríamos de alavancar outro tipo de economia circular da América Latina e o Caribe, liderada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e que tem um comitê diretivo, que tem 4 representantes de alto nível que estão se rotando, apoiando o setor público privado para a mobilização de recursos para inovação e implementação de projetos específicos para a região. Gostaria de encerrar agradecendo a generosa colaboração, contribuição daqueles que estão conosco hoje, convidados, os palestrantes e a participação, é claro, de todos e todas vocês nesses encontros virtuais. Muito obrigado, espero que seja um evento de muita utilidade. Obrigado, Juan, pelas suas palavras. Realmente fornece um panorama para saber a importância da economia circular. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Continuando com a agenda do dia de hoje, agora temos a presença de Julia Hunt. Bom dia, Julia, seja bem-vinda. Eu vou passar para o inglês, eu sei que você está no Reino Unido. Muito obrigado pela sua participação hoje. A Julia é Project Manager da MacArthur Foundation. Ela é uma participante principal da economia circular. Ela é uma das pessoas que iniciou a economia circular na fundação dela. Então, gostaríamos de começar sabendo a importância de uma ferramenta que é crítica para todos os envolvidos na economia, sem importar se elas são empresas, indivíduos, mas há uma ferramenta que facilita a implementação da economia circular. Então, Julia, você pode falar agora. Obrigado por estar aqui e estamos ouvindo você. Obrigado por aquelas amáveis palavras de boas-vindas. Bom dia para todo mundo, para a audiência. Eu vou compartilhar minha tela, algumas slides. Eu vou falar sobre como é a performance da economia circular, uma ferramenta chamada Circulytics, criada pela Helen MacArthur Foundation. Então, muito importante
saber que uma ferramenta gratuita, ampla para saber de maneira adequada como é a performance da economia circular das empresas, através da avaliação das empresas, e assim nós podemos melhorar o processo de tomada de decisões e também as políticas econômicas para a economia circular. Eu vou falar também da ferramenta desde da perspectiva de investidores, bancos, para que seja útil desde essa perspectiva. Então, essa ferramenta foi desenvolvida com na rede da Fundação Ellen MacArthur, e a ideia era fechar a brecha na medição a nível empresarial do que está acontecendo na economia circular. Atualmente tem mais de 2.000 empresas que estão usando a ferramenta desde 2020. Num alto nível, o que a ferramenta mede a operação inteira da empresa, não somente o fluxo de material, mas vai além disso, usa indicadores amplos, integrais, tem diversas categorias, os facilitadores, e permite ver o potencial no futuro da empresa e captura a trajetória, roteiro da empresa, os esforços que a empresa está colocando nessa transição, e a outra parte são os resultados, o que apresenta uma imagem da performance da empresa hoje, o fluxo de material e outros fatores que nós queremos ver para saber o que está fazendo a empresa atualmente. Um pouco mais de detalhe, e vendo aqui nesse slide que temos a pontuação geral, e temos o detalhe, tem diversas categorias, os indicadores, os facilitadores e resultados. Dentro das categorias temos um número de temas que as empresas devem informar para poder entender onde estão na transição, e não somente uma avaliação, pois é uma jornada de aprendizagem para poder chegar nessa transição. Principal aqui são os facilitadores, que vão indicando o caminho, o roteiro da transição, para finalizar com o envolvimento externo das instituições financeiras, os políticos, para poder fazer a transição. Todos os temas na parte de facilitadores são avaliados por todas as empresas, sem importar o tipo de indústria. Hoje nós queremos ver essas características para poder fazer possível a transição. Os resultados, que aparece aqui embaixo, são mais dependentes do tipo de empresa que está informando, por exemplo, as relevantes para as empresas que têm fluxos de material, e também para aquelas empresas que têm serviços. Então, os resultados se ajustar dependendo do tema das respostas das empresas. Quando vemos todos esses temas, tópicos, vemos bom alinhamento entre a circularidade e também o que vai ser informado a partir das empresas e da European Corporate Sustainability Reporting Directive. Então, temos diversas métricas de circularidade vão aparecer em diversos relatórios, para poder medir e claramente saber exatamente que as coisas feitas são aquelas necessárias para poder continuar, pois também muitas empresas têm que começar com um ponto principal antes de começar com a transição. Aqui temos mais detalhes sobre os facilitadores. Começamos com a estratégia para avaliar que tipo de estratégias tem implementado a empresa no referente à economia circular. Depois temos outro tema que é a inovação, conhecendo que a economia circular precisa de diversos
princípios, temos que mudar como o sistema está funcionando, o desenho, então nós temos aí uma configuração de inovação para poder criar soluções inovadoras, ver também os modelos de negócios circulares e ver o que as empresas podem mudar. Depois temos o terceiro tema, que é avaliar as pessoas, as habilidades, para ver se as empresas estão treinando as pessoas com um conjunto adequado de habilidades, dependendo da função específica delas, se tem um bom sistema de comunicação e que funcione internamente. As operações, número 4 é para ver os sistemas digitais, também os ativos que a empresa tem para poder, atingir o modelo de economia circular, e depois temos o envolvimento externo dessas interações da empresa e a cadeia de suministro, e também com os políticos, vendo como estão envolvidos no sistema e ver o que está fazendo cada um. Então, temos aí a segunda parte, facilitadores, e agora temos os resultados. Aqui é muito mais quantitativo, o anterior é mais qualitativo. Nós perguntamos o número de produtos, porcentagem de produtos que vêm de produção regenerativa, pois um dos princípios da economia circular é regenerar a natureza. Para os produtos e materiais, nós vemos aí o fluxo de materiais, os materiais que chegam nas empresas, o design dos produtos usados dentro da economia circular. Na área de serviços, perguntamos se os serviços que estão sendo oferecidos estão alinhados com a economia circular e seus princípios. Número 8, temos aí os ativos da planta, da propriedade, dos equipamentos, vemos os equipamentos e também ativos de longo prazo, de onde vêm, se vão ser dados de baixa. Temos também a água, pois todas as empresas que usam muita água deveriam, eh, deveríamos saber isso, se está usando a água de uma maneira circular. Depois temos a energia, se a empresa está usando energia renovável, de onde vem essa energia, e finalmente temos as finanças. Isso aqui foi criado para poder se adaptar a qualquer tipo de instituição financeira, produtiva, e também o que elas estão fazendo no seu setor econômico. Atualmente, estamos considerando que a circularidade é muito mais útil quando usamos o apoio de empresas, instituições financeiras que querem investir numa empresa que vai no caminho da circularidade. Vemos o processo dos materiais. Aqui temos outra imagem com os resultados de um relatório Circulytics. Eu somente queria apresentar aqui de maneira geral. Aqui temos acima um resumo da pontuação geral da empresa. Depois, à esquerda, temos uma história que vai refletir o que elas têm feito no ciclo de reporte anual. E temos aí um ciclo específico até agosto. Então, vemos aí o historial que captura todas essas informações. Temos o detalhe também à direita, vemos aí os pontos para cada tema. Acima temos um comentário de análises, e aí nós indicamos se a empresa está dentro da rede da Ellen MacArthur Foundation, e também o tipo de
dinheiro que está chegando na empresa e também recomendações para melhorar a performance da empresa. Finalmente, aqui embaixo, as empresas vão receber a sua pontuação em comparação com outras empresas com padrões da indústria, o que pode ser localizado no nosso site. É aí muito interessante para vocês verem como estão fazendo as empresas, as estatísticas, um resumo geral que aparece aí no site circulitics.com. Aí podem ver a lista completa de indicadores, introdução de métodos, definições também, os pontos e definições. E Circulytics está disponível em espanhol e português. As empresas vão poder ver todos os recursos nesses idiomas. As empresas vão receber um e-mail, também temos aí o processo para que a empresa possa fazer parte, tem que registrar, a empresa vai receber uma enquete por parte do site com as métricas para poder logo ver os pontos, colocando as informações. Os indicadores se interpretaram corretamente e vemos os comentários do analistas antes de devolver os resultados. Isso está possível com os acordos e significa que a empresa vai pedir abrir a informação e se todas as condições estão bem, eles vamos continuar com o acordo. E também a economia circular é um ponto-chave para os objetivos de desenvolvimento sustentável e facilitamos para que as empresas possam identificar que economia circular ou que tipo de atividade eles podem usar mais para poder contribuir com os objetivos da empresa nos SDGs. E com isso, eu gostaria também conversar e poder responder perguntas no final. Se vocês querem entrar em contato comigo ou com a equipe, por favor, podem mandar um e-mail no circulytics@emf.org. Estaria feliz de responder qualquer pergunta. Muito obrigado, Júlia, super interessante. Muito bom para todos, para todas as empresas, para poder ver com os institutos financeiros que precisam ter como a compreensão do que é economia circular e o que é importante como fator chave. Temos algumas perguntas da audiência, principalmente relacionados a construir a empresa neste sentido, com esta plataforma de Circulytics, como ela pode ser aplicada para cada setor. E para os que estão produzindo material para este segmento. É uma excelente pergunta, muito obrigada. Para a indústria da construção, se uma empresa que está construindo um prédio faz assessoria, existem produtos e materiais que são a construção. Neste caso, a empresa teria uma assessoria nos materiais e no prédio em si, que é diferente do que nós pedimos para outra equipe. Sim, lógico, pode ser aplicado aí na área de construção e qualquer outra empresa que são donos de prédios, vai ser também pela área de ativos, porque nós reconhecemos que empresas que usam prédios não realmente podem escolher que materiais eles podem usar para construir. Existe uma diferença aí entre ambos. Obrigada, vamos compartilhar a sua apresentação com todos os participantes e os materiais
que você mencionou durante a apresentação também, para que eles possam ter uma ideia e, eventualmente, entrar em contato com você por qualquer coisa. Muito obrigado de novo por estar aqui conosco. E qualquer outra pergunta a gente vai mandar para você e podemos responder durante o webinar. Muito obrigado uma vez mais por estar aqui conosco. A continuação, vamos ver a presença da Beatriz Luz, fundadora e diretora executiva de Thanks for Change, para vamos falar sobre em relação à sustentabilidade, trabalhando com empresas, tentando que essas empresas para mudar as perspectivas, e hoje em dia vamos estar apresentando as características principais, os aspectos sobressalentes do relatório de como desbloquear o financiamento para a economia circular. Beatriz, bem-vinda. Muito obrigado. Estamos muito ansiosos e felizes de poder aprender e ouvir sobre o relatório. Muito obrigado por estar aqui. O seu microfone está desligado. É um prazer para mim. Muito obrigado, Gustavo, e todos neste debate. Esse estudo foi um grande aprendizado para todos nós e tenho certeza que vai romper as referências dos estudos à implementação na América Latina. Eu gostaria de agradecer Julia Hunt pela apresentação, porque eu acho que ela entregou uma mensagem muito forte que está alinhada com o nosso estudo, a importância dos habilitadores, a importância do compromisso externo envolvendo toda a cadeia de fornecimento para poder implementar a economia circular. É assim como nós vemos em nossas recomendações na Europa, o apoio correto que a Fundação deu para os bancos e agências fundadoras como conselheiro para poder continuar com isso de agora em diante. Eu vou compartilhar alguns slides e vou apresentar os resultados agora. Como Kian já apresentou, foi pedido pela UNEP-FI, diferentes sócios, e a pesquisa foi levada a cabo pelo Instituto Escolas e também Exchange for Change Brasil, que é a organização onde eu trabalho com uma missão para fazer uma transição para a Circular Economy Brasil, a economia circular Brasil. Eu gostaria primeiro de agradecer todos os grupos interessados. Nós temos diferentes atores, desde bancos, governo e também pessoas que participam no mercado da América Latina, participando de sessões de troca de conhecimento, workshops e uma guia importante para as recomendações finais. Só para falar mais uma vez os objetivos, que foi primeiro apresentar uma visão geral das práticas que já existem na América Latina, proporcionar recomendações para poder avançar a implementação e também ver como a economia circular pode contribuir para a agenda de net zero global. Isso é somente para demonstrar que nossa motivação foi para proporcionar essa visão geral. As 7 países da América Latina foram o foco deste estudo e nós também pudemos falar sobre 6 casos de estudo, falando sobre diferentes modelos e diferentes categorias e setores onde nós cuidamos para poder identificar um de cada país. A ideia era poder demonstrar as oportunidades da economia circular na região, o potencial para poder gerar
4,8 milhões de novos trabalhos, promover a inovação e o trabalho entre o setor público e privado, as organizações públicas e privadas. E, finalmente, para demonstrar o potencial que a economia circular, os princípios da economia circular têm, incorporar no NTCs e como os estados, os países da organização podem chegar no objetivo de net zero. A mensagem principal é que a região está no caminho certo para a circularidade, identificamos políticas e também todos os resultados esperados, e nós também vimos os instrumentos financeiros dedicados para poder catalisar a implementação. Identificamos diferentes tipos, e eu vou explicar, mas precisamos de uma classificação da economia circular, ver as demandas, uma nova maneira de pensar e ver como nós podemos apresentar isso no estudo. E também são uma mudança de jogos, e por isso nós apresentamos esses 6 casos de estudos para poder identificar que precisam modelos de ajuda colaborativa e também diferentes estratégias, porque ninguém pode fazer isso sozinho, incentivos com ecossistemas que sejam de acordo a cada empresa, e aí podemos avançar na implementação. E também precisamos de diferentes atores, precisamos um ecossistema de financiamento de economia circular para poder ir além dos obstáculos, como a integração entre as instituições e a ambiguidade, por exemplo, em relação à taxonomia, é um ponto muito importante. Então, o que significa estes novos limites e esta nova maneira de pensar? Só uma visão geral que a economia circular requer de uma visão amplificada da geração de valor. Precisamos entender os novos métodos de assessoria de novos riscos e também pensamento a longo prazo, e entender que precisamos fazer isto juntos, com uma colaboração mútua. Então, no resumo, nós precisamos expandir a avaliação do projeto, da metodologia do projeto, para poder garantizar uma predição e transparência. E também nós precisamos elaborar novos instrumentos financeiros, retorno de impostos e garantias que encaixem nesses novos modelos de negócio, e também não somente o novo uso da fase dos produtos, mas também a fase depois do uso do produto, o que vai ocorrer com o produto uma vez que foi usado pelo consumidor. Só colocando alguns objetivos para o uso de, por exemplo, materiais reciclados não é o suficiente, precisamos investir em infraestrutura e também mercados e incentivos financeiros. Nós precisamos quantificar o que nós queremos dizer sobre os resíduos de materiais e também isso que vai garantir que vamos desde uma análise de custo para uma análise de investimento, o custo de evitar mitigação do clima, a poluição, isso tem que estar incorporado no processo de toma de decisão financeira. E como um ponto específico, eu gostaria de falar sobre este estudo da Ellen MacArthur Foundation, que demonstra como a economia circular pode promover um modelo sistêmico para combater a mudança climática. Temos objetivos para ser net zero em 2050. No sistema linear, se nós continuamos com negócios como estão agora, a produção de ferro, alumínio e plástico pode aumentar as emissões até 4%. Porém, como nós podemos ver, desde o gráfico do lado direito da tela, 55% das emissões globais vêm da área de energia, porém 45% vem dos produtos. Então, numa assistência circular, as emissões podem ser reduzidas e nos dá um fechamento de 45%. Então, se nós dobramos a circularidade numa economia global, nós podemos reduzir as emissões em 40%. Em relação ao estudo e os resultados das políticas públicas e também ao meio ambiente, nós fizemos um mapa dos 7 países e a análise mostra que só dos 7 países estão no caminho correto
para a circularidade. Nós criamos um modelo que demonstra como eles estão próximos da centralização da circularidade e o ponto é que alguns governamentos fazem um link da economia circular com zero perdas, mas nós já podemos ver como alguns países estão conectando a economia circular com os seus NDCs, promovendo inovação, criação de trabalho e também fazendo essa mudança para uma economia circular. As oportunidades que nós vemos aqui é que o intercâmbio de conhecimento dos países, aprendendo das melhores práticas e compromisso com é o começo, e trabalho em colaboração é o começo. Nós temos que trabalhar com estratégias intrasetoriais. A economia circular não vai ocorrer somente em um setor, um setor que muda suas práticas. Nós precisamos uma mudança multissetorial e entender como esse pensamento circular e com uma participação na América Latina e na colisão da América Latina e do Caribe poderia ser o começo para acelerar uma discussão na região e criar uma agenda em comum para a mudança. A coalição já lançou uma visão para a região que pode ser usada como um modelo base para futuros debates. Em relação à área financeira, no estudo nós demonstramos que precisamos mudar a maneira de pensar, vai além das finanças, porque nós precisamos limites da circularidade, nós precisamos ter diferentes modelos de negócios e métricas, indicadores, como a Julian Hunt comentou aqui no estudo, não é somente o ponto de vista operacional, mas também o valor da cadeia e também os limites estendidos do negócio em si. Em relação aos instrumentos financeiros, nós identificamos 6 diferentes tipos entre 4 categorias para diferentes aplicações. Então, nós temos aqui green bonds, e temos também a finanças, cada instrumento tem característica única que se foca numa oportunidade específica para a região em si. Nós identificamos que 68% dos 25 acordos que nós pesquisamos têm uma centralidade na economia circular de alto nível ou parcial. Nós precisamos de esforço para expansão e incorporação da economia circular para chegar num acordo entre todos. Uma recomendação que nós trazemos é a proposta para economia circular e dentro de um sistema financeiro. Nós vemos que é essencial ter todos esses atores que trabalhem em conjunto, pavimentando o caminho para um sistema estruturado financeiro que garante instrumentos que possam elevar projetos econômicos e trazer os bancos comerciais juntos com bancos estaduais para poder desenvolver fundos de equidade, programas multilaterais e todas as capacidades necessárias, assim como mostrar aos clientes para contribuir a este marco de economia circular. Nós identificamos 3 modelos financeiros que nós chamamos de os motivadores são chaves, são 3. Vemos que para poder chegar na economia circular tem que estar em base a esses 3 pontos. Evitar riscos, ter uma missão como objetivo a economia circular e observando as oportunidades. Então, a Circulate Capital é o risco e a necessidade dos mercados para poder investir em infraestrutura para a circularidade do plástico, por exemplo. Quando nós vemos o Corfo, que é a Agência Nacional do Chile, podemos observar aqui uma missão que tem uma proposta de valor que pode ser um exemplo para bancos nacionais com projetos que estão alinhados com uma estratégia nacional, liderando o sistema financeiro com o objetivo que nós queremos. Então, finalmente, nós identificamos alguns exemplos de modelos financeiros que estão levados por vantagem de concorrência. Isso está em São Paulo, Circularity Capital, em Tesa, São Paulo, Circularity Capital. Os dois têm uma economia circular muito forte. Tem um grupo de conselho e o grupo de São Paulo lançou um crédito de 6 bilhões e apoiaram a Ellen MacArthur for
a fundação, e nós tem um laboratório também de economia circular, onde eles entregam apoio aos clientes. Nós precisamos que o sistema financeiro trabalhe em conjunto com especialistas para poder entregar não somente ferramentas, mas também conhecimento e também o compromisso necessário para poder avançar na economia circular e levá-las a diferentes modelos de negócios. Nós também aprendemos dos casos de estudo que nós temos disponíveis aqui. Eu vou apresentar um resumo dos casos de estudo. Por exemplo, Algramo, que demonstrou o melhor uso da embalagem, e também eles têm capital, venture capital, com especialistas para apoiar a expansão desses negócios, desses casos de negócios. Também temos o Tambassa, no Brasil, que tem bioeconomia e diversificação. Isso demonstrou o poder da indústria financeira como um propulsor da mudança. E Coins também se baseia na tecnologia, também para aumentar o valor da reciclagem da cadeia de valor. Isso também apresenta a importância da aliança privado-pública. EatCloud é também uma plataforma que tem usado apoio para crescimento pronto, empréstimo de longo prazo, ciclo, também um exemplo de como alguns produtos podem ser desenvolvidos para serem usados, por exemplo, resíduos da construção. Então, tem um roteiro de investimento e também como Baby Rotoplas, que é também para apresentar como podem se transformar serviços, produtos, chamado o sistema de produto e serviço. E também as recomendações do estudo para os decisores e as instituições financeiras. Estamos aqui indicando numa matriz a complexidade das decisões, seus impactos. Nós vimos que já temos que criar as condições adequadas para a transição à circularidade na região, mas é necessário envolver diversos interessados, é necessário ter uma estratégia nacional, um roteiro, salientamos a necessidade de criar uma os limites, fazendo perguntas adequadas na cadeia de valor inteira. Prioritários para a América Latina foi feito usando o nome 4 operação de cada um deles especifica estratégia para a América Latina. Também salientamos diversos tipos de estratégia para cada categoria, incluindo um roteiro para a administração com as perguntas, elementos necessários, e tudo isso pode ser visto em detalhe no nosso relatório. E, finalmente, as parcerias são fundamentais. Estabelecer parcerias duradouras para o desenvolvimento e promoção das estratégias de economia circular na América Latina, também escalar os produtos de economia circular e
Aí é necessária uma colaboração com o tipo de plataforma, onde os parceiros podem implementar pilotos, instrumentos também necessário ter uma finança para inovação, finanças verdes, finanças ESG, para entender as demandas da economia circular e modelos de negócio. Também precisamos de diversos KPIs para medir o progresso e as parcerias para alavancar a agenda. As discussões continuam para um mapa global sobre a economia circular e também há novos debates e está colocando a diplomacia. Então, ir à América Latina com as ferramentas e conhecimentos adequados para poder ter uma transição de economia circular global. Aqui nós temos o poder ver o relatório para que sirva como uma base para essa transição na nossa região. Muito obrigado. Muito obrigado, Beatriz. Muito obrigado pela sua apresentação. Uma ótima visão geral sobre esse relatório com os elementos incluídos aí. Nós podemos discutir de maneira mais específica junto com os palestrantes. Muito obrigado. Agora, estamos recebendo perguntas, comentários da audiência, qualquer coisa podemos compartilhar com você. Muito obrigado uma vez mais. Agora temos a discussão no painel. Temos palestrantes convidados muito importantes. E para começar, temos aqui a moderadora Maria Eugênia Souza. Ela é diretora da coordenação regional para a rede da América Latina e Caribe. Então, agora é com você para que apresente os palestrantes, os participantes, e começar com esse painel tão interessante. Temos algumas perguntas, comentários da audiência, então, com certeza, vocês vão poder discutir a respeito disso. Bom dia, por favor, agora é com você. Muito obrigado, vou falar em espanhol. E como o Gustavo comentou, temos Beatriz, Júlia, e vamos incluir mais três colegas aqui. A primeira a ser apresentada é Milagros Rivas, ela é chefe de negócios e soluções de assessoria do Invest, grande experiência liderando mudança climática, gênero, inclusão, MPS, digitalização, as alianças público-privadas. Anteriormente, ela trabalhou também no AES, então ela sabe bastante sobre projetos sustentáveis e como abrir o mercado para investimentos privados. Ela fez parte de comitês executivos de empresas e tem muita experiência também na consultoria McKinsey. Muito obrigado, Milagros, por estar aqui. Depois, tenho aqui a Carla Della Maggiora. Ela é diretora, especialista sênior em mudança climática e finanças ambientais. Ela fez um ótimo trabalho na Colômbia, ela trabalha na Fundação BASE. Carla também é uma consultora especializada em mudança climática, adaptação e finanças sustentáveis e ecológicas. Trabalha há mais de 2 décadas de maneira multilateral com o setor privado, ONGs, academia. Então, realmente, ela tem muita experiência na criação de projetos, implementação, monitoramento, modelamento, diversos projetos de infraestrutura, transporte, administração de resíduos, vulnerabilidade climática, agricultura. Muito obrigado, Carla, por estar aqui e aceitar nosso convite. E, por último, Beatriz, ela é coordenadora regional do PNUMA. Ela também está participando num projeto chamado Go for SDGs, globais para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para soluções regionais, buscando com economias verdes, circulares, sustentáveis. Também trabalhou no World Council for Sustainable Development
No Brasil, tenho mais de 18 anos de experiência trabalhando sobre legislação ambiental e também desenvolvimento sustentável. Temos um painel de qualidade. Eu vou começar com algumas perguntas para cada uma delas. Vou começar com Milagros. E, ao mesmo tempo, eu gostaria de receber as perguntas de vocês no chat para poder ter nossa conversa. Tem uma pergunta aí sobre se vamos, no nosso site, compartilhamos tudo, o documento que foi enviado para que o conhecimento fique público, pois a publicação não é a única, mas todas as discussões que tivemos durante esse ano. Vou começar com Milagros. Muito obrigado pela aliança com o ID. Tem algumas perguntas também sobre os instrumentos financeiros também. Então, Milagros, aí, no seu papel no BID Invest, qual dos instrumentos financeiros pode ajudar a economia circular? Como você vê isso na América Latina? Obrigado, Maria Eugênia, também às Nações Unidas, por me oferecer a oportunidade de participar desse evento. É uma grande honra estar aqui nesse painel, nessa sessão, com pessoas de primeiro nível. Temos três fatores principais: os reguladores das empresas, MPMEs e as instituições financeiras. Eu gostaria de salientar o papel das MPMEs dentro da cadeia de valor. Se essas empresas não for circular, a economia nunca vai ser circular. As instituições financeiras são fundamentais, pois elas permitem fechar o ciclo do processo, pois elas financiam, em grande parte, aquela transição para a circularidade. Então, todos esses atores foram analisados no estudo que a Beatriz apresentou e também se indica, e eu gostaria de salientar uma conclusão. É necessário trabalhar bastante, mas a região está no rumo certo. Instituições como o Banco Estado no Chile, Banco Colômbia, Balcoldex na Colômbia, já vem impulsionando aquela agenda e também criando projetos. Observamos que o setor financeiro claramente está fornecendo financiamento para projetos de economia circular e faz isso usando instrumentos de dívida, instrumentos de financiação mista, principalmente blended finance e capital semente. Muitas vezes esses instrumentos são articulados embaixo de linha de financiamento sustentável verdes, títulos temáticos e também títulos verdes sustentáveis. Vamos aprofundar um pouco nisso. Analisando em detalhe o que está fornecendo para projetos de economia circular, considerando os instrumentos, e temos aí a dívida, financiamento misto e também capital semente. Os três, como comentei no início, são necessários. É necessário reforçar, melhorar esse tipo de instrumentos para aumentar o efeito deles na economia circular. Por exemplo, se a gente for capaz de alavancar o financiamento misto para os indicadores de economia circular, isso já foi usado, a blended finance já foi usado nos relatórios de redução de emissões, podem ser ligados também a projetos circulares com indicadores específicos, e seja para reduzir materiais não renováveis, uso do solo para impulsionar os projetos circulares. O que acontece com o mercado de capitais, que tem sido um financiador importante? O mercado de capitais pode oferecer títulos verdes, sustentáveis, ligados à sustentabilidade também. E gostaria de esclarecer que é importante ter foco nos projetos circulares com outras condições de prazo, de tempo, de garantias, indicadores que sejam mais adequados às características de um projeto circular.
O Equador, por exemplo, está se trabalhando na criação de um título azul, que inclui a economia circular para plantas de tratamento e reutilização da água. Esse caso apresenta como os diversos títulos temáticos podem ter usos em fundos de circularidade, mas isso não é suficiente. O que estamos fazendo no BID Invest para poder abordar essa brecha? Estamos trabalhando com dois ângulos diferentes. Um deles é a taxonomia sobre economia circular. Desenvolvimento de uma linguagem comum para poder caracterizar, categorizar projetos de economia circular de maneira transparente, para permitir às equipes de negócio identificarem oportunidades circulares e categorizá-las. A padronização acelera o desenvolvimento desses projetos. Então, é uma área que pode ser potencializada em todos os países. Uma experiência que nós desenvolvemos na Colômbia, junto com a firma, a empresa Base, Bancoldex, Bancolombia e Banco de Bogotá, faz uma semana atrás, na reunião de governadores e do BID, se assinou um título sustentável com o Banco de Bogotá, incluindo fundos específicos para a economia circular, empregando essa taxonomia empregada. Bancolombia alavancou o trabalho para fortalecer a taxonomia interna que eles já tinham para considerar critérios de categorização mais específicos. Então, ter uma taxonomia comum é importantíssima para desenvolver a economia circular, mas não é suficiente. É necessário construir capacidade interna dos bancos para implementar, desenvolver, aprofundar e criar um portfólio de projetos de economia circular. Então, no relatório vai ser um mecanismo também muito potente para impulsionar a circularidade, pois a partir de identificar os atores principais, como vimos, e a Federação tem recomendações, cria um roteiro com ações práticas reduzir a Neles participam as equipes não somente de negócios, mas também as equipes de risco e as equipes de sustentabilidade. Trazer para as mesas as equipes de risco é um passo muito importante para poder colocar isto na área de financiamento das instituições financeiras. Isso foi feito com a visão de poder integrar uma visão de economia circular em diferentes unidades de operação de cada entidade. Nós esperamos poder replicar este esforço em diferentes países da região. Muito obrigado, Milagros. Vou falar um pouco do que eu penso, também te ouvindo, meu aprendizado das perguntas. Do lado das pequenas e médias empresas, numa forma geral, existe essa dificuldade de acesso ao crédito. Quando nós colocamos o composto de economia circular, é ainda mais difícil, certo? Mas nós estamos num momento correto, onde esses assuntos estão aparecendo. Vemos os bancos públicos, os unilaterais, os governos também. E vemos em que direção estão indo, ver essas cadeias de valor, ver de uma maneira mais ampla, vai ser uma ajuda para poder avançar. E sem a regulamentação, sem as políticas públicas, se elas não vão para a mesma direção, vai ser muito difícil ganhar essa. Então, neste sentido, eu vou fazer a próxima pergunta. A Beatriz, que está trabalhando no nível do governo, em área multissetorial, que tem uma colisão aí em relação à economia circular. A pergunta é a seguinte: em vez de somente ver um público específico e observar uma ação específica, como nós fazemos que esse ecossistema avance? Como nós procuramos soluções regionais para poder acelerar da economia circular da região, tanto do lado financeiro, mas também na economia real, inclusive das pequenas e médias empresas. Beatriz,
Você pode contar um pouquinho o que estão fazendo? Vou começar com a Beatriz, para ela poderem contar um pouquinho como vocês estão trabalhando e vamos ter um exemplo prático de como isso pode avançar ou está ocorrendo atualmente. Muito obrigado, Maria Eugênia, muito obrigado, Carla, e as pessoas que estão ouvindo, espero que vocês estejam ouvindo bem. Como foi dito, a economia circular propõe um modelo econômico resiliente, diverso e inclusivo, que entrega conhecimento para uma economia sustentável e fabricar e jogar fora. Então, aqui nós temos a necessidade de financiamento, mas também nós temos também os empregos verdes, que entregam um potencial enorme que não está completamente explorado na região. E contribui também aos desafios mundiais que o João mencionou, da mudança climática, a poluição e também a biodiversidade. Esse estudo foi desenvolvido como parte também da coalizão da economia circular para a América Latina e o Caribe, que tem a coordenação da área. Nós somos uma iniciativa com 9 sócios estratégicos, com liderança de 4 países da região, a Colômbia, Peru, República Dominicana, e temos também, inclusive, a BB, que está aqui conosco, e também outras agências das Nações Unidas, World Economic Forum, Global Foundation e também entre outras. Nós estamos apresentando e tentando apoiar o desenvolvimento da economia circular na região. Ano passado, nós lançamos o que nós chamamos numa visão de economia circular para a América Latina e o Caribe, que foi um processo de diferentes atores desenvolvido durante o ano, com a liderança da Ellen MacArthur Foundation, nós da PNUMA e também da Uribe. E o que aconteceu? Bom, nós acreditamos que este modelo linear não funciona porque depende da exploração de recursos naturais, que tem limite lógico, e também que está diretamente vinculado com a exportação de produtos básicos. Em 2018, 52% dos países da América Latina e do Caribe dependeriam de produtos básicos na sua balança exportadora. E essas exportações estão centradas principalmente no minerais e na agricultura. Porém, essa mudança a um modelo um pouco mais linear e mais circular vai ajudar a enfrentar assuntos como a perda da biodiversidade. Nós temos hoje 9 das 24 frentes de deforestação, destruição da floresta da América Latina, tem um mapa em relação a isso, e também os resíduos da poluição. Pensamos que para 2050 o consumo de materiais domésticos urbanos aumenta 25 toneladas per capita na região. Este consumo está na área de 6 a 8 toneladas per capita, que é considerado pouco sustentável pelo painel internacional de recursos, a economia circular, e também uma oportunidade para poder reduzir a geração de resíduos e a poluição. E também para combater a emissão de gás de efeito estufa, e também de piorar a mudança do clima. Essa visão do futuro, como nós a vemos e como nós podemos trabalhar desde o ponto de vista de colaboração regional com os diferentes atores que eu mencionei anteriormente. Isso faz parte também da colisão. O que nós temos como visão é que a economia circular na América Latina e o Caribe estaria desenhada para uma recuperação resiliente com ações que funcionam para e com o clima, para a biodiversidade, já que a nossa região é tão rica na biodiversidade, também traz a oportunidade de inovação econômica para uma transformação inclusiva e sustentável, já que os assuntos de inclusão e nossos empregos é algo muito importante para a região. E, finalmente, reconheceria que todos tenham um papel para se desenvolver. E este mapa que tem a colisão de envolver diferentes atores para uma ação colaborativa, para avançarmos mais rápido em direção à circularidade.
Então, os ecossistemas econômicos e resiliência, bem-estar a longo prazo, não só medidas que têm efeitos imediatos, a diversidade, a inclusão, a inovação e o patrimônio cultural, tendo sempre em mente a diversidade que nós temos, não somente no mundo, mas também dentro da nossa região também, com países bem diferentes. E falamos de eliminar os resíduos da contaminação também, circular os produtos e gerar resultado na natureza. Quais são os fatores que dependem para poder transformar em realidade a economia circular, o design circular, os modelos de negócios circulares, o design de sistemas, também contar com condições econômicas para poder trabalhar a grande escala. E aí nós vemos onde está a ampla gama de atores que têm que estar envolvidos. É aí que nós precisamos que todos os atores da economia estejam envolvidos de uma maneira ou outra para poder fomentar a economia circular. E, finalmente, como a economia circular seria levada a cabo na região, quando nós vemos, como parte dessa visão, que funcione com e para as pessoas, uma economia próspera e uma economia que funcione em favor da biodiversidade e a economia circular. Aí, nós temos que envolver os diferentes atores disponíveis, que são 16 governos, membros da coalizão, das empresas do setor privado, o participante também, para poder buscar produtos e pedir essa mudança de paradigma, e os investidores, os que estão financiando, é por isso que nós fizemos este estudo, Identify, IDD, outros atores, Exchange for Change, para poder entregar um pouco de luz, ter mais informação sobre os financiamentos e desafios para poder ajudar os desafios. Eu termino a minha fala. Muito obrigada, Maria Eugênia. Espero que eu tenha respondido bem a sua pergunta. E nós falamos do governo e das políticas públicas e tem umas perguntas de taxonomia. Como isso nos pode ajudar? E está liderando um marco comum de taxonomia. É uma taxonomia de economia, está na Europa, isso está em baixo desenvolvimento. E vários países estão avançando neste assunto de taxonomia, ainda não está claro, explícito isso da economia circular. E o que nós vemos na Europa, na sua taxonomia, com certeza isso vai nos ajudar a avançar na região. Então, o que eu digo é que nós, hoje, em relação à taxonomia, nós vemos que essa agenda está avançando e vejo que está aqui na agenda. Nos próximos 2, 3 anos, nós vamos ter novidade. E agora eu vou falar com Carla, já que está em política pública, em relação de taxonomia, tem um assunto de sucesso para compartilhar conosco, que inclusive a Milagro comentou, que é da União Europeia, da Colômbia. Eu gostaria que você contasse sobre esse exemplo, que não é uma taxonomia exatamente em si, mas é uma classificação. É uma forma que mostra de uma maneira concreta como isso está avançando. Maria Eugênia, muito obrigada pelo convite. Lógico que estou muito feliz por poder compartilhar todo o trabalho aqui com vocês. Milagro, muito obrigado por ter mencionado o trabalho. O que eu gostaria de deixar claro, o que nós estamos ouvindo, a importância... Cada uno contribuyendo con sus granitos de arena.
Y en cuanto al tema del sistema financiero es clave, porque al final sobre todo los capitales privados son los que van a poder realmente generar la escala que se necesita para poder generar esta transición hacia una economía circular. Y con eso en mente, básicamente lo que nosotros trabajamos con el apoyo del BID y el BID Invest en Colombia, inicialmente de la mano con tanto Bancolombia, Banco de Bogotá y Bancoldex, fue en la generación de lo que llamamos un sistema de categorización. Y aquí es donde yo quiero dejar en claro una cosa. Colombia como tal ha desarrollado una taxonomía verde que es va muy en línea con la metodología aplicada en la taxonomía de la Unión Europea. Y básicamente tiene ciertos objetivos, uno de esos objetivos también es economía circular, y a nivel de desarrollo de criterios de qué es o no economía circular, la taxonomía verde no ha entrado en eso, y nosotros el trabajo que se hizo pasa a ser como un instrumento, un input para el momento en que el gobierno lo quiera hacer. Pero a pesar de ello, obviamente ya es una herramienta que están usando. La idea acá del sistema de categorización, que es muy importante, es que en este caso está alineado de la mano con lo que es la parte regulatoria. Y en eso, la gran ventaja de Colombia es que ya se contaba desde el 2019 con una estrategia nacional de economía circular. Entonces el concepto de tener un marco regulatorio ayuda, porque ya está, por un lado, hay una entidad muy fuerte, que es el gobierno, donde está dando la indicación hacia dónde se quiere ir, y obviamente el sistema financiero tiene un horizonte más claro hacia dónde hay que invertir. Entonces la idea del sistema de categorización se basa en, por un lado, tratar de ayudar a identificar qué es o no circular, sino contribuye a la transición a la economía circular. Y por ende, se le da mucho peso a la idea de que esto no es un blanco o negro, sino que hay un área gris. Y es importante entender en qué parte del área gris está, ¿ya? Entonces, por un lado, tenemos elementos de este sistema de categorización que te permiten definir si algo contribuye o no, obviamente con filtros, es muy práctica, hay herramientas hay muy de la mano que ayudan a que los bancos la pueden implementar. Se le da un peso muy importante al tema de transición justa, porque cuando estamos hablando de economía, estamos hablando de un sistema económico donde la base del sistema económico son personas. Y tal como también Milagros mencionó, no se puede dejar de lado las pymes. Sin pymes no hay una transición de economía circular, por lo tanto hay que empezar a ver cómo realmente el tema de transición justa se ve como una cosa incluso estratégica, por la importancia que tiene, pero también desde un punto de vista estratégico. Foi muito importante. En cuanto a lo que les mencionaba de la importancia Referente à importância de determinar se contribui ou não e em que nível o sistema de categorização tem algumas ferramentas que incluem a gradualidade. Se a gente estiver avaliando por fora, considerar se uma coisa é circular ou não, aí estamos com uma avaliação branco ou negro. É muito importante definir se uma coisa é mais ou menos circular que outra. Por isso que o sistema de categorização se inclui uma ferramenta de gradualidade para ajudar os bancos para que apoya economía circular, qué porcentaje a lo mejor de esa cartera está financiando proyectos que son considerados de alta circularidad, como otros que son de mediana o de baja circularidad. Y un segundo elemento de transparencia tiene que ver con que, dado que el sistema de categorización está alineado con la estrategia, en este caso de economía circular, la estrategia es un instrumento propio de cada país y por ende atiende a las necesidades, las realidades y al contexto de cada país. Y se definen ciertos objetivos que si uno desde un punto de vista purista de economía circular de repente cuestionaría, ¿es realmente circular o no? Pero atendiendo a eso, creo que de nuevo, el concepto de ser transparente y que un banco pueda decir, mira, tenemos X cartera en economía circular, pero de esta hay un cierto porcentaje que se pueden conocer, que nosotros llamamos proyectos sensibles, pero ser transparente al respecto, pero están ahí, ¿por qué? Porque estamos ayudando al alcance de los objetivos definidos por el marco regulatorio. ¿Cuál es la gracia de esto? Que hace que el sistema como tal sea muy adaptable a cualquier país. Básicamente la estructura, las herramientas, la metodología que hay detrás es adaptable, porque al final justamente lo que buscamos es que al final simplemente sea un tema de cómo presentamos estas distintas realidades a través de estas herramientas de transparencia.
Elementos que se incluyeron en ese trabajo, desarrollamos todo como los lineamientos para el tema de métricas, que métricas es muy importante, pero a la vez por un lado es complejo, en términos que en la arena de cambio climático es como reducciones de gases de efecto invernadero, pero acá hay una serie de posibles métricas dependiendo de los tipos de modelos de innovación que estamos, como se llama, desarrollando. Por lo tanto, hay una guía del fondo de que estos lineamientos de cómo identificar y utilizar estas métricas. Por otro lado, también, dado que nuestro expertise está muy enfocado en el tema de modelos de negocio, buscamos empezar a desarrollar ideas de qué tipo de modelos de negocio podrían implementar los bancos para poder financiar economía circular, pero sobre todo para involucrar a las pymes en este proceso. Y eso está presentado en este reporte. Ahora, obviamente, el tema de generar un reporte no es la solución, sino que esto tiene que ser al final permear dentro de los usuarios. Inicialmente trabajamos con los 3 bancos, desarrollamos incluso estudios de caso con cada uno de ellos, los cuales, ¿cómo se llama?, son públicos. Se hizo una versión pública donde obviamente todo lo que es confidencialidad no está incluido. Pero la idea era permearlo al resto del sistema. Y en ese caso, dado el apoyo nuevamente del BID y en este caso bajo un acuerdo umbrella que tiene con la Sobancaria, acabamos de concluir hace un par de semanas esta capacitación a la banca, en la cual la idea era realmente uniformar el lenguaje. Partamos por uniformar el lenguaje, que se entiende por el tema de economía circular dentro de esta gama de este gran universo de sostenibilidad, y obviamente presentar el sistema de categorización, pero a la vez ir más allá en términos de empezar a definir, en base a la realidad de la región, cómo podemos ir, por un lado, usando el sistema de categorización para lo que son a lo mejor proyectos, pero ¿qué pasa cuando no estamos hablando solamente de proyectos? ¿Qué otras herramientas podemos usar cuando estamos hablando a lo mejor de capitales de trabajo, etcétera, financiamiento en específico? ¿Ya? Entonces, la gracia de este trabajo, que fue un trabajo sumamente interactivo, eran 8 sesiones, como les dije, con material asincrónico, sincrónico, material desarrollado para el curso, que terminó al final con presentación de proyectos de cada uno de los bancos, y obviamente con feedback a cada uno de los bancos. Y nuevamente, la idea fue que, y lo mejor es que en la evaluación del curso, la mayoría de los bancos se sienten con la capacidad de poder seguir formulando proyectos. Y eso para nosotros básicamente pasa a ser es como la guinda arriba de la torta, porque es lo que buscamos en el fondo, es darle las herramientas y que ellos se sientan capaces de llevar esto a sus instituciones y que a la vez nos hayan retroalimentado con qué es lo que les falta ahora para seguir movilizando esto dentro de sus instituciones. Así, me quedo ahí por No, estamos llegando al fin, entonces te hago una pregunta muy rapidita y voy a pasar bien rapidito con nosotros también. Este documento já é público, Estamos não? quase finalizando. Temos aí esse documento que é público e considerando os bancos nos países, a recomendação é que, se quiserem avançar, encontrem-se, trabalhem em bloco e como pode se alavancar isso nos países. Primeiro, há 2 documentos. Primeiro, um resumo executivo publicado em dezembro pelo BID Invest, e tem outro documento mais completo, tem mais páginas, está em processo de publicação, está sendo editado. Nós temos o resumo executivo sobre o que deve se fazer. Primeiro, um sistema de categorização, taxonomia vai funcionar enquanto ele é usado, pois se é um sinal que você está enviando para o sistema financeiro, se alguma coisa contribui ou não para a economia circular. Então, usando a mesma linguagem dentro de um país regional para um sistema financeiro, é mais fácil investir na economia circular, sem importar se isso é feito no Brasil, no Chile, no Peru, etc. Isso tem a ver muito com o trabalho que está sendo feito com o Circularity Gap Report para a região, pois eu conheço o da Suíça, pois aí não somente conhece a brecha, mas as oportunidades de investimento, e trabalhar em economia circular significa trabalhar ao longo de cadeias de valor. As cadeias de valor cruzam as fronteiras, então há muitas oportunidades regionalmente, por isso que é importante que os bancos trabalhem em conjunto, que trabalham dentro das associações e também unificar a linguagem, pois a ideia não é somente entender o conceito de economia circular, mas é entender
Além disso, na sustentabilidade, considerando o nível de avanço dos bancos, a elaboração das políticas de sustentabilidade, que produtos eles estão usando. Sendo assim, o principal seria entender a linguagem, adaptar ferramentas, como já mencionei anteriormente, e há também um tema principal que é a materialidade. Aqui eu gostaria de chamar a atenção, pois a materialidade é onde as corporações têm dificuldades, têm mais potencial de benefício econômico. A circularidade também considera a eficiência, pois a eficiência é qualquer tipo de recurso, energia, água, etc. É um ponto para começar com a circularidade, daí para frente. E entender realmente o que é material para um setor, para a cadeia de valor, aí nós podemos dizer onde podemos ter mais influência com iniciativas circulares, pois isso cria poupança para as empresas, permite o escalamento dos bancos para poder replicar, apoiar financeiramente e também entender a materialidade das métricas associadas para poder habilitar a financiação. Perfeito. Então, fundamental a harmonização. Muito obrigado para os bancos, associações que levantem a mão para impulsionar tudo. Agora temos um minutinho para Beatriz e Milagros, para ver os próximos passos. Como você vê os próximos passos para impulsionar as políticas públicas daqui para frente, Beatriz, e como avançamos? Muito obrigado, Maria Eugênia. A taxonomia é muito importante e também é necessário aumentar o conhecimento regional sobre o tema, os dados, iniciativas, as boas práticas, a obtenção de dados de economia circular. Estamos fazendo relatórios circular sobre brechas de circularidade na região, que faz parte da metodologia do estudo global de brechas de circularidade, está sendo regionalmente, para trazer mais claridade sobre a situação, o que precisamos de políticas, investimento, melhorias, boas práticas para o setor privado e para a criação de empregos. Então, penso que esse estudo pode trazer mais informações e deve ser lançado no segundo semestre, a setembro aproximadamente. Aí vamos ter mais informações e mais contribuições para esse tema no futuro. Então, ficamos aí à espera. Eu vou encerrar com Milagros, essa visão da cadeia de valor, e falando sempre sobre net zero, como nos ligamos isso dentro da agenda. Obrigado, Maria Eugênia. Eu gostaria de salientar 4 conclusões fundamentais que nós já aprendemos, lições aprendidas do trabalho feito na Colômbia. Penso que podem se aplicar no restante da região. Primeiro, não gostaria de fazer questão na taxonomia, categorização, definição de padrões. Penso que já apareceu bastante, não vou continuar comentando sobre isso, mas isso deve ser considerado como um elemento central. E, como você comentava, para ter sucesso na economia circular, é necessário trabalhar ao longo da cadeia de valor. Portanto, é necessário apoiar as MPMEs para que incluam critérios de transição justa nos processos delas, devido à grande relevância que todas as empresas têm no tecido produtivo da região. E também com o fim de fechar o ciclo de materiais e processos ao longo da cadeia. E identificar oportunidades de inovação, logística inversa, dentre outros. A parte disso, de trabalhar com as MPMEs, fundamental, crítico, estender os instrumentos financeiros na mobilização de recursos para a transição efetiva para uma economia circular. Já falamos sobre isso aqui, é necessário ter um olhar mais amplo para a geração de valor ao longo do tempo, incluindo o uso e uso posterior
dos produtos materiais de valor dos mercados circulares que podem contribuir novos rendimentos financeiros. Também foi comentado quando eu dizia que estamos incluindo em todos os treinamentos novas práticas para as pessoas de risco e incluir novas práticas na administração de risco, colaboração dentro das diversas cadeias de valor vai ser um dos fatores de sucesso. Penso também que é fundamental tentar fazer entender, promover os benefícios que as instituições financeiras recebem quando elas se envolvem no financiamento de economia circular. Por uma parte, isso já está super claro, esses projetos são novas oportunidades para colocação, ampliação de carteira, tem menos riscos. Segundo, também elas recebem ajuda para fortalecer o relacionamento com os clientes, cadeias de valor dos mesmos, que podem ser potenciais clientes para outro tipo de produtos financeiros. E também, como Maria Eugênia comentou, contribuem aos compromissos próprios nacionais de transição para uma economia de zero emissões para o futuro. Então, com isso, temos muito trabalho pela frente, mas temos muito orgulho também. Obrigado, Milagros. Agradeço a Carla Beatriz Milagros. Vamos enviar por mensagem essa gravação, essas slides, links que nós comentamos. Quando vocês se registraram, vão receber todo o material no e-mail. Temos várias pessoas da minha equipe aqui, oportunidade de trabalho com o BID, com o UNEP5, vamos ter workshops de eficiência, de recursos, economia circular, temos um grupo de trabalho sobre isso, com todos os bancos, sejam ou não parceiros, por favor, continuem com o diálogo, enviem mensagem para poder continuar trabalhando e peço desculpas pela hora. Obrigado, muito interessante esse debate, aprendemos bastante sobre o tema e temos muito por aprender. Claramente, nós já temos uma boa indicação para continuar. Agora, eu gostaria de passar a palavra para Antônio Weiss Business, Senior Officer do Programa de Assistência Técnica de Finance Motion, para que, na experiência dele, com a experiência dele, com esses produtos e projetos sustentáveis, possa encerrar a sessão. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado a todos os palestrantes de altíssimo nível que tivemos hoje, logo dessa série de 5 webinários. Ficam muitas conclusões muito importantes. Gostaria de salientar a importância, o interesse, o compromisso de diversos atores na transição para esse novo modelo. Sem dúvida, vimos avanços significativos na definição de políticas, iniciativas setoriais, instrumentos financeiros para poder avançar na adoção de práticas de economia circular também. Muito claro, deve-se acelerar aquela transição para avançar nos compromissos, não somente de economia circular, mas isso também vai nos permitir avançar na agenda climática para regenerar a natureza, a conservação da biodiversidade. Esses 3 temas devem estar interligados e administrados como isso. Os palestrantes apresentaram exemplos de como a economia circular cria novas oportunidades no relacionamento com nossos grupos de interesse, como novos ecossistemas de colaboração são criados, as mitigações de riscos, aumentar a inovação e a definição de novos modelos que devem implementar novas lógicas de aproximações. Por último, vimos que as instituições financeiras são vitais nessa transição. Vimos casos relevantes ligados à sustentabilidade de títulos, instrumentos financeiros, criação de novos produtos financeiros de economia circular e a importância da formulação de marcos de gestão dentro das instituições financeiras para aplicar as taxonomias, a definição de metas, monitoramento, avaliação do impacto,
e principalmente a comunicação de maneira transparente sobre os avanços na gestão de cada instituição financeira. Também salientamos que deve-se continuar com a criação de capacidades internas sobre economia circular, unificar as linguagens, os conceitos e também a necessidade de escalar a influência que o setor financeiro tem para poder chegar nos clientes finais, para poder acelerar a transição para a economia circular. Também deve-se considerar as características de cada país, o tamanho das empresas e os setores onde elas operam. Logo disso, gostaria de encerrar a sessão, agradecendo a participação dos palestrantes desses 5 webinários, os participantes, que também fizeram perguntas muito interessantes, e também os parceiros que estamos patrocinando essa série de webinars e gostaríamos de continuar essa conversação com as lições, aprendizagens, todos os relatórios também para compartilhar e queremos continuar estendendo a rede e a Maria Eugênia comentava que haverá mais coisas mais adiante para essa transição que deveríamos acelerar. Muito obrigado para todos. Muito obrigado, todo mundo, e com isso encerramos essa série de 5 webinars sobre economia circular, e o material completo vai ser disponibilizado no site de UNEP-FI. Todos podem ter acesso a documentos, slides, etc. Ótimo dia e tarde para vocês. Até a próxima.